A atmosfera está eletrificada, uma verdadeira tempestade perfeita de rumores e emoções envolvendo o Fluminense Futebol Clube. Nos bastidores, uma disputa que parece saída de um filme de Hollywood está tomando forma. Dois sheiks bilionários estão de olho no tricolor. Isso mesmo, torcedor. De um lado, Mohammed bin Salman, o magnata saudita que é dono do Newcastle, e do outro, Nasser Al-Khelaifi, o investidor que comanda o PSG, ambos desejando se tornar os novos proprietários do nosso amado Flusões. É um cenário que poderia muito bem ser o enredo de uma série emocionante, mas aqui estamos nós, vivendo essa realidade. Nesse momento, o Fluminense está em um ponto crucial, não apenas na competição em que está inserido, mas também em sua história. A possibilidade de uma nova gestão bilionária pode mudar os rumos do clube de forma dramática. Mas o que isso significa, na prática? O que podemos esperar dessa disputa? O que está em jogo? Nesta narrativa, vamos explorar cada um desses pontos, mergulhando fundo nas implicações que esses novos donos podem trazer para o nosso querido Fluminense. Nosso canal, Fluminense em Foco, é o lugar perfeito para você, torcedor, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Então, antes de mergulharmos nessa história cheia de reviravoltas, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas notícias quentíssimas e emocionantes sobre o Fluminense. Agora, vamos ao que realmente interessa. A disputa entre Mohammed bin Salman e Nasser Al-Khelaifi não é apenas uma questão de dinheiro, é um jogo de poder, influência e, acima de tudo, uma luta pela identidade do Fluminense. O que está em jogo é a essência do clube, suas tradições e, claro, a paixão dos torcedores. Imagine a cena, um dos sheiks traz consigo uma filosofia de jogo mais voltada para o espetáculo, enquanto o outro pode preferir um estilo mais pragmático e defensivo. Como isso impactaria a forma como o Fluminense joga? Como isso afetaria os nossos ídolos e a base de torcedores que já temos? Ao falarmos sobre possibilidades, não podemos deixar de lado a situação atual do Fluminense. O time está em busca de um desempenho consistente no Campeonato Brasileiro, e essa incerteza sobre quem irá comandar o clube pode afetar a moral dos jogadores e a estabilidade do elenco. Por outro lado, a esperança de que um novo dono possa trazer investimentos robustos para contratações pode acender uma luz no fim do túnel para os torcedores que sonham em ver o Fluminense voltar a brilhar nas competições nacionais e internacionais. Mas, claro, essa expectativa também vem acompanhada de dúvidas e desconfianças. Torcedores mais céticos podem questionar a verdadeira intenção desses bilionários. Será que eles estão realmente interessados em preservar a história e a identidade do clube, ou estão apenas buscando uma maneira de lucrar com o nome Fluminense? Essas questões são fundamentais para entendermos o que está realmente em jogo nessa disputa que promete ser uma das mais emocionantes do futebol brasileiro. E não para por aí! A história do Fluminense é recheada de momentos gloriosos, mas também de desafios e reviravoltas. O clube já enfrentou crises financeiras, mudanças de gestão e até mesmo rebaixamentos. Agora, estamos diante de uma nova era que pode ser marcada por uma explosão de possibilidades ou por uma crise sem precedentes. O que você, torcedor, pensa sobre isso? Será que essa compra vai trazer mais alegrias ou vai ser apenas uma nova dor de cabeça? Deixe sua opinião nos comentários. Nesse clima de emoções, somos obrigados a nos perguntar, quem realmente sairá vitorioso nesse embate? Qual bilionário será capaz de conquistar não apenas a gestão do clube, mas também o coração da torcida tricolor? E mais importante, será que conseguiremos manter a nossa essência, a nossa identidade, enquanto nos adaptamos a essas novas realidades? Vamos juntos explorar esses ângulos ao longo da nossa história. Visualiza somente um momento, a rivalidade acirrada entre dois dos homens mais ricos do mundo, cada um deles com seu próprio estilo, visão e, claro, cheques em branco. Um deles, o dono do Newcastle, já fez ondas ao investir pesado nas contratações e transformar o clube inglês em uma força a ser reconhecida. Do outro lado da moeda, temos o proprietário do PSG, que tem um histórico de levar o futebol a um novo patamar, trazendo estrelas internacionais e transformando o time em uma máquina de ganhar títulos.
Essa batalha entre bilionários não é apenas uma disputa financeira, é uma luta de filosofias que pode moldar o futuro do Fluminense. E é aqui que a torcida entra em cena, cheia de expectativa e esperança. Afinal, como essa disputa pode impactar o nosso amado clube? Com essas referências em mente, podemos imaginar o impacto que essa disputa pode ter, não apenas nas finanças do Fluminense, mas também na filosofia de jogo e no estilo do time. Uma mudança de propriedade pode trazer mais do que apenas um aumento no caixa, ela pode transformar completamente a abordagem tática do Fluminense. Se um desses sheiks assumir o comando, podemos esperar uma forte injeção de capital que permitirá ao clube não apenas lutar por grandes jogadores, mas também repensar nossa estrutura de jogo. Pense em um Fluminense que não apenas se defende, mas que busca o gol com voracidade, apostando em um futebol ofensivo e encantador. Isso pode ser um sonho distante, mas com a liderança certa, tudo é possível. Por outro lado, essa mudança pode trazer à tona questões mais profundas sobre a identidade do clube. O Fluminense sempre foi conhecido pela sua tradição, seu estilo de jogo e sua rica história. Uma mudança drástica na filosofia pode criar uma cisão entre o que o clube representa e o que ele pode se tornar sob novas direções. Torcedores mais tradicionais podem se sentir desconectados de um time que se afasta das raízes que sempre o definiram. E é nesse ponto que a rivalidade entre os sheiks se torna ainda mais relevante. A torcida do Fluminense anseia por um futuro que respeite suas tradições, mas que também abra as portas para novas possibilidades. É nesse contexto que precisamos considerar qual dos dois sheiks pode oferecer não apenas dinheiro, mas uma visão que ressoe com o que é ser tricolor. Será que um novo estilo de jogo pode coexistir com as tradições do Fluminense? Ou deveríamos temer que o clube se tornasse apenas mais um em uma longa lista de projetos de marketing? As respostas a essas perguntas são cruciais para o futuro do nosso amado Flusões. A pressão sobre os jogadores também será uma variável importante a ser considerada. Imagine a atmosfera nos vestiários, com a expectativa de resultados imediatos e a pressão para que o time jogue um futebol mais atraente. Isso pode ser uma faca de dois gumes, enquanto alguns jogadores podem prosperar sob essa nova pressão e se tornarem ídolos, outros podem sucumbir a ela. Como você, torcedor, vê a adaptação dos nossos ídolos a esse novo cenário? Eles estão prontos para o desafio? Quais são os jogadores que precisam brilhar se formos seguir em frente nessa nova fase? E não podemos esquecer da rivalidade local. Uma mudança na gestão do Fluminense não só impactaria o nosso desempenho, mas também como nos posicionamos no cenário do futebol carioca. O Flamengo e o Vasco têm suas próprias histórias e estruturas, e uma mudança drástica no Fluminense poderia transformar essa rivalidade, criando novas narrativas e emocionantes confrontos dentro de campo. Torcedores, quem vocês acham que será o maior rival nessa nova era? Será que conseguiremos superar a pressão e nos tornar uma verdadeira potência no futebol brasileiro novamente? Neste momento de incerteza, enquanto aguardamos para ver quem levará essa batalha, o futuro do Fluminense é mais intrigante do que nunca. As possibilidades são vastas, e a torcida está ansiosa para ver o que está por vir. Será que teremos um novo capítulo glorioso na história do Fluminense, ou estaremos apenas assistindo a um filme de terror? Deixe sua opinião e previsão nos comentários. Capítulo 3. Ângulo de mercado. A influência dos novos donos no mercado de transferências e nas finanças do Fluminense. Torcedor, prepare-se para um capítulo que pode mudar a história do nosso Fluminense. A disputa entre o Sheik não é apenas sobre quem vai comprar o clube, mas também sobre como isso pode transformar o mercado de transferências e as finanças do tricolor. Vamos juntos explorar essa nova era. Primeiro, imagine o Fluminense com um orçamento robusto, capaz de trazer estrelas e reforçar nossa base. A possibilidade de atrair jogadores renomados é real e pode nos colocar no mapa do futebol mundial. Estamos falando de um Fluminense que não apenas sonha, mas que pode realizar contratações que antes pareciam impossíveis. O que você acha, torcedor? Já pensou em ver ídolos do futebol mundial vestindo a camisa tricolor? Mas não se engane! Com grandes investimentos vem grandes responsabilidades. A pressão para obter resultados será imensa. A diretoria, os jogadores e a comissão técnica estarão sob constante vigilância.
Cada jogo será uma batalha, e cada derrota poderá ser vista como um fracasso. Isso significa que a torcida terá que estar pronta para apoiar, mas também para cobrar. Como você se sente em relação a essa pressão? Estamos prontos para um Fluminense que busca a vitória a todo custo? E não podemos esquecer da sustentabilidade financeira. Os novos donos precisam ter um plano claro. Investir em contratações é apenas uma parte do jogo, é preciso garantir que o clube opere de forma saudável a longo prazo. Um Fluminense que dependa apenas de injeções de capital pode se encontrar em apuros se a gestão não for cuidadosa. Já vimos isso acontecer em outros clubes. O que você acha, torcedor? Como garantir que o Fluminense não caia na armadilha de um modelo insustentável? Agora, vamos falar sobre a infraestrutura. Com um aumento no orçamento, podemos sonhar com melhorias significativas nas instalações e na experiência do torcedor. Imagine um Maracanã repleto, onde cada torcedor vive uma experiência única, desde a chegada até a saída. Isso é mais do que um sonho, pode se tornar realidade com a gestão certa. Você está empolgado com a possibilidade de melhorias no nosso estádio? Como você imagina essa experiência? Outro ponto crucial é a atração de patrocinadores e parcerias mais robustas. Com novos investidores, a marca Fluminense pode ganhar destaque não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional. Um clube com grandes jogadores e uma imagem forte pode se tornar um verdadeiro ícone do futebol mundial. Você gostaria de ver o Fluminense se tornando uma referência global? O que isso significaria para nós, torcedores? Enquanto a disputa entre o Sheik continua, o que realmente está em jogo é o futuro do nosso Fluminense. Como lidaremos com o dinheiro que pode entrar, a visão de jogo que será adotada e a conexão com a torcida? Esses fatores serão determinantes para o nosso sucesso. E você, torcedor, como imagina o futuro do Fluminense com essa nova abordagem? Seremos capazes de manter a nossa essência enquanto buscamos glórias e conquistas? Deixe sua voz ser ouvida nos comentários, a sua opinião importa. Agora, mergulhando em aspectos mais profundos da história do Fluminense, precisamos considerar como uma nova era de propriedade pode se alinhar com o que o clube sempre representou. O Fluminense tem uma rica história, que data de mais de um século, e passou por diversas fases e transformações. Neste momento, a tensão entre a modernidade e a tradição revela-se crucial. Já vivemos mudanças antes, mas a diferença agora é a escala e o impacto potencial de novos investidores bilionários. Quando olhamos para o passado, podemos nos lembrar de épocas em que o Fluminense foi sinônimo de sucesso e inovação. Nos anos 70 e 80, o clube conquistou diversos títulos, fazendo história com um futebol que encantou torcedores. Contudo, também enfrentamos crises, rebaixamentos e até mesmo falências. Cada um desses momentos moldou a identidade do clube, e agora, à medida que navegamos por essa nova fase de possíveis mudanças, a pergunta que fica é: qual legado queremos deixar? Esse é um tema sensível para os torcedores. A história e a tradição do Fluminense são parte do que nos define, e uma transformação radical poderia alienar aqueles que cresceram amando o clube por sua essência. Será que estaremos prontos para aceitar um Fluminense que pode, de alguma forma, perder suas raízes em nome de uma nova era de sucesso? Ou será que conseguiremos equilibrar inovação com tradição, preservando o que faz do Fluminense um clube único no Brasil? Diante desse novo cenário, podemos observar como outros clubes ao redor do mundo lidaram com transições semelhantes. O Manchester City, por exemplo, recebeu um investimento maciço que o transformou em uma potência do futebol inglês e europeu. No entanto, essa transformação também gerou críticas sobre a perda da identidade do clube e a desconexão com sua base de torcedores. O que aprendemos com isso? A história do Fluminense nos ensina que as conquistas não vêm apenas do dinheiro, mas do espírito de luta, da paixão e do amor que a torcida tem pelo clube. Além disso, podemos lembrar do Chelsea, que, após a chegada de Roman Abramovich, passou por uma revolução, conquistando títulos e atraindo estrelas. Mas essa mudança também trouxe à tona discussões sobre a verdadeira essência do clube e o que significa ser blue. O Fluminense deve aprender com essas experiências, garantindo que qualquer nova era respeite suas raízes e a conexão com a torcida.
A verdade é que o Fluminense não é apenas um clube de futebol, é uma instituição que representa sua torcida, sua história e sua cultura. E, com a possibilidade de novos donos, é imperativo que se mantenha um diálogo aberto com a torcida, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e que as mudanças não sejam impostas de maneira abrupta. Será que conseguiremos criar um modelo que permita a interação entre a nova gestão e a base de torcedores que já temos? Ao contemplar essa nova era que se aproxima, é vital lembrar que nossas conquistas não vêm apenas do dinheiro, mas do espírito de luta, da paixão e do amor que a torcida tem pelo Fluminense. Assim, a pergunta permanece: como podemos assegurar que essa nova era honre e respeite a rica história do nosso clube? Desse modo, enquanto a disputa entre os bilionários se intensifica, nossa responsabilidade como torcedores aumenta. Precisamos nos unir em torno do que realmente importa, a essência do Fluminense. E diante de tudo isso, surge a indagação: o que significa ser tricolor para você? Como podemos garantir que o futuro do nosso clube mantenha viva a chama da nossa tradição? Deixe sua resposta nos comentários e vamos juntos construir essa conversa sobre o nosso futuro. Ao chegarmos ao final dessa análise sobre a disputa entre Sheik e o futuro do Fluminense, é hora de integrar todos os ângulos que exploramos. A batalha por quem será o novo proprietário do Fluminense não é apenas uma corrida por dinheiro, mas um teste de identidade, filosofia e visão para o futuro. É uma interseção de interesses, onde a paixão da torcida se depara com a realidade de um mercado de futebol cada vez mais globalizado e competitivo. A possibilidade de um novo dono, bilionário e influente, pode trazer uma explosão de esperança para muitos torcedores que sonham com um Fluminense forte, que compete em alto nível, que traz estrelas e conquista títulos. No entanto, essa mesma possibilidade também gera incertezas sobre a verdadeira intenção desses investidores. Será que eles estão aqui para construir um legado duradouro ou apenas para explorar um novo ativo em suas carteiras? Essas perguntas são fundamentais e permanecem sem resposta enquanto a batalha entre os Sheik continua. No aspecto tático, a visão de cada um desses investidores pode significar uma mudança drástica no estilo de jogo. Um Fluminense que se compromete a jogar um futebol ofensivo e vistoso poderia atrair novos torcedores e revitalizar a paixão ao redor do clube. Contudo, essa transformação não deve ser feita em detrimento da nossa tradição e identidade, que sempre foram pilares do que significa ser tricolor. A essência do Fluminense deve ser preservada, mesmo enquanto buscamos inovar e evoluir. A questão financeira é, sem dúvida, uma das mais palpáveis. O mercado de transferências pode se expandir de forma significativa com novos investimentos, permitindo ao Fluminense competir em igualdade com os gigantes do Brasil e do mundo. No entanto, a sustentabilidade a longo prazo deve ser considerada. O que adianta um grande investimento se não houver um plano claro que garanta a saúde financeira do clube? A história nos ensina que uma gestão irresponsável pode levar à ruína, e isso é algo que todos nós, torcedores, devemos ter em mente. E, claro, a história do Fluminense é um legado que precisamos proteger. As gerações passadas construíram o que somos hoje, e é crucial que essa nova era não apenas respeite, mas também celebre essa herança. O desafio será encontrar um equilíbrio entre o novo e o tradicional, garantindo que o Fluminense continue a ser o clube que amamos, independentemente de quem esteja à frente. Agora, enquanto observamos essa disputa desenrolar e as incertezas pairarem sobre o futuro, o que podemos fazer como torcida? Nossa voz e nosso apoio são mais importantes do que nunca. Devemos nos unir para garantir que qualquer mudança que ocorra respeite e valorize a rica história do nosso Fluminense. E, ao olharmos para o que vem pela frente, perguntamos: como você, torcedor, imagina o futuro do Fluminense nas mãos desses novos proprietários? O que você espera ver, sentir e viver como parte dessa nova era? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o Fluminense em Foco para não perder nada. Estamos diante de um momento decisivo na história do clube. A disputa entre os Sheik não é apenas uma questão de dinheiro, mas sim uma oportunidade de reescrever a narrativa do Fluminense. O que você, torcedor, espera dessa nova fase? A sua voz é fundamental para moldar o futuro do nosso amado tricolor. Vamos juntos nessa jornada!